Boa tarde, pessoal. Aula do dia 12 de março de 2021, aula de Direito Processual do Trabalho 1, turma do nono B, turma boa. Galera, já inicio falando sobre o trabalho extra que tem. Nós vamos ter um trabalho valendo até um ponto extra. Como é esse trabalho? Eu já lancei no Classroom aí. Tem uma plataforma na Facesc chamada Simulador Jurídico, tá bom? Essa plataforma aí do Simulador Jurídico, vocês estarão fazendo lá até 5 simulações, pelo menos 5 simulações. E destas 5, pelo menos 3 tem que ser em grupo, tá bom? Pelo menos 3. Vocês vão selecionar lá Direito do Trabalho. Vai estar lá José Pandolfi Neto, porque é ele que manda na cadeira de trabalho, processo de trabalho. Não tem outra pessoa, quem manda é ele, tá bom? Nem professor Geraldo Lustosa intervém nisso aí, porque trabalho, quem manda naquela faculdade é ele, acabou-se, tá certo? Tanto é que ele falou assim, ó, a partir de agora, prática, Calil tá fora, só vai ficar Miguel e Pandolfi e acabou. Acabou. Ele que mandou, Geraldinho falou, eu não vou entrar em confusão com o Pandolfi e acabou-se. Bom, galera, fora de brincadeira, vocês vão selecionar lá, vão entrar na plataforma do simulador jurídico, você vai pedir uma senha, vocês vão pedir essa senha à galera do NPJ, Edline Kezinha, tá bom? Edline Kézia. Pega essa senha com elas, vai dar um determinado número de acesso. Pessoal, para que isso vai servir? Vai servir muito para a segunda unidade. Porque eu botei o prazo vai ter a 9 de abril. É o quê? Depois das provas. As provas da gente já são de hoje a 15, se eu não me engano, né? De hoje a 15 não, de quarta-feira que passou a 15. Então, a gente vai ter, você não tem um prazo para fazer simulador jurídico até depois das provas, é um prazo mais do que razoável. Alguns vão se divertir, vão se distrair, vai ser massa, legal, outros vão achar um saco, porque não gosta de direito para ser só trabalho, paciência. Se não quiser fazer, não tem problema, a prova vale 10 para todo mundo. Tá bom? É válido, Miguel, muitíssimo válido, muito legal. Então, primeiro, vai lá entra no simulador jurídico com a senha que vocês vão obter lá junto ao NPJ, pede a Kessia, pede a Edline. Eles vão dar, as senhas são limitadas, tá bom, galera? E aí, depois vocês fazem essas simulações aí. Junta a galera aí, tem uns são 3, tem outros são, se eu não me engano, são 4 participantes. Dá para todo mundo fazer, fica bacana. Vocês vão aprender o quê? O procedimento trabalhista de petição inicial, de defesa e de audiência. Beleza, galera? Eu não estou muito bem lembrado se vai até recurso, mas é muito bom, tá bom? Então vejam lá, ao invés de ficar perguntando como não é, não sei o quê, entra que vocês vão saber. O que eu posso falar de imediato aqui a vocês precisa de uma senha, procura o NPJ e realiza lá até 5 casos, sendo 3 em grupo, tá bom? Beleza, galera? Então, Mari, pessoal, abre o site da Facesc, que vai ter o link lá do simulador jurídico, tá bom? facesc.com.br, vai ter lá simulador jurídico. Entre em contato com a galera do NPJ, que a galera do NPJ deixa, ó, mamão com açúcar, tá bom? Então, vamos para a nossa aula hoje. O que tiver de dúvida, quarta-feira que vem, vocês tiram comigo. Procura logo, quanto mais cedo fizer, melhor. Tá certo? A aula já está sendo gravada. A gente hoje vai falar sobre atos processuais e sobre prazos processuais. Tá bom? Então, vamos embora, que atrás vem gente. Galera, revisãozinha rápida aqui sobre atos processuais. A gente tem que atos processuais são os acontecimentos voluntários que ocorrem no processo, ou seja, são aqueles atos que são praticados pelas partes, pelo juiz, pelo Ministério Público, pelo escrivão, pelo oficial de justiça, pelo perito, pelo tradutor. Então, tudo que acontece no processo que depende da vontade humana é ato processual. Fato processual é algo que independe da vontade humana, como, por exemplo, a morte do empregado, tá bom? E o termo processual
é aquele ato que é produzido pelo escrivão, juntada de petição, que graças a Deus acabou no nosso direito processual por conta do PJE. Galera, olha só, os atos processuais, a lei seletista, ela não determina como vai ser, como deixa de ser. A única coisa que a gente vai ter aqui é que os atos processuais, que os prazos vão correr em dias úteis. Mas em relação aos atos processuais, ela não vai delimitar se é o modelo correto de ato, mas ela vai delimitar o prazo e a oportunidade da prática do ato processual. Então, vejam vocês que não vai ter um modelo de procuração, não vai ter um modelo de petição inicial. Tanto que nas aulas de prática eu sempre falo, galera, eu não dou modelo. Por quê? Porque vocês têm que procurar fazer o modelo de vocês. Vocês têm que achar. Miguel, você acha que devo olhar na internet? Deve, olha na internet. Não tem problema nenhum. Pega um modelo lá que vocês acham bacana e depois vocês vão aperfeiçoando, vão personalizando para chegar no que vocês gostam, no que vocês querem. Tá bom, galera? Olha só. Então, desse ponto de vista de ato processual, a gente vai ter a lei determinando que os atos processuais vão ser públicos, salvo naqueles casos que se declara sigilo, casos de envolvendo criança e adolescente, envolvendo divórcio, separação de corpos, envolvendo direitos à intimidade, à privacidade, que o juiz vai declarar ou a lei determina que os processos correrão em sigilo, tá bom? Nesses processos, somente as partes e os seus procuradores vão ter acesso a estes autos. Ok, galera? Olha só. A lei determina que os atos serão praticados entre as 6 às 20 horas, em regra. Mas o oficial de justiça pode produzir o ato processual após as 21 horas, pode produzir nos sábados, nos domingos, nos feriados, independentemente de autorização judicial. Olha só, toma cuidado com aquela parte da casa que é asilo inviolável. Então, por isso que a gente vê, muitas vezes, o oficial de justiça cumprindo 7 horas da manhã, 7h30. O fórum não abriu, mas é aquele momento em que ele pode encontrar aquela parte que está ali em casa. Às vezes a parte sai 8 horas da manhã, volta às 18 horas. Imagine se o oficial de justiça tivesse de cumprir somente até as 20 horas. Não é? Então, é o momento que ele vai ter para cumprir os atos processuais. Bom, galera, o que é que a gente tem mais de ato processual aqui para falar com vocês? A gente vai ter que a manifestação das partes será atualmente via PJE. Então, o PJE funciona de meia-noite até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Beleza? Então, os advogados, vejam só, os advogados eles vão poder praticar os atos em casa. Eu mesmo estou aqui, terminou a aula de vocês, como hoje estou no escritório, eu vou ficar no escritório que eu vou fazer uma réplica. Depois vou ter a outra aula da noite, que é da turma 9A, a segunda aula deles hoje. E depois, provavelmente, eu termino sempre alguma coisa, fico até 9, 9h30 trabalhando e depois fico liberado para não precisar trabalhar no sábado e no domingo. Então, galera, vejam vocês como é legal o PJE. Antigamente era correria, tinha que correr para praticar o ato. Aqui no X Trabalho só funcionava até 14 horas, então eu tinha que estar praticando esses atos até às 14 horas. Imagina, galera, como era complicado. Antigamente eu fico imaginando como era que o advogado não trabalhava até mais tarde, como é que ele não trabalhava aos sábados e domingos, principalmente que os atos eram dias corridos. Imagine, galera, tinha um prazo de 8 dias, por exemplo. Aí a publicação ocorria na quinta-feira, a gente vai ver aqui agora. Aí sexta-feira era o primeiro dia, sábado, domingo, 3 dias. Imagine aí, sexta-feira, normalmente você já organizou sua semana anterior, a sua semana até sexta-feira, os prazos você tinha. Você não ia pegar o processo. Aí segunda-feira você ia correr para pegar o processo, já estava no 4º dia. Olha que negócio. No outro dia já era o prazo de embargo de declaração. E em alguns casos, embargo de declaração não suspendia, não interrompia o prazo processual, como no caso de juizado especial, não interrompia. Então, pessoal, a gente vai ter o ato processual sendo praticado pelo PJE livremente pelas partes. O juiz vai
vai ter sentença, vai divulgando no sábado, no domingo, uma maravilha. O PJE, galera, veio para facilitar a vida de todo mundo. Juiz que não mora na comarca, então, amou isso aí. Faz o bom e velho TQQ. Você ouviu falar o que é TQQ? Já ouviu falar, Mari? Já ouviu falar, Joel, o que é TQQ? Já ouviu falar, Juliano? Não? TQQ é a boa e velha terça, quarta e quinta. Muitas vezes considerado nefasta, uma prática nefasta pelos juízes que moravam nas capitais e que iam para os interiores. Aí eles saíam na segunda-feira, meio-dia da capital. Meio-dia não, saia 2 horas da tarde. E aí ele chegava lá já de tardinha para de noite, viajava 300, 400 quilômetros, e aí trabalhava na terça-feira, trabalhava na quarta, trabalhava quinta-feira até meio-dia. E aí, quinta-feira, depois que dava meio-dia, ele aqui, ó, se picava para casa. Levava processo para quem? Nada. No máximo 2 processinhos que ele levava lá. E ainda mais chegava lá sexta-feira, ia se divertir, ia fazer uma coisa, fazer outra. Galera morava em feira. Tinha juiz que sabe o que ele fazia? Tinha juiz que só vinha para feira, só trabalhava de tarde em feira. Aí que ele fazia o quê? Deixava o filho na escola, 12 horas, 12 e meia, deixava o filho na escola, e aí, feira. Chegava lá, trabalhava até 4 horas, 4 e meia da tarde em feira, e ó, voltava para pegar o filho na escola em Salvador. É mole. E a produtividade? Lá embaixo. Lá embaixo. E aí você pegava, quantas sentenças deu no mês? Nenhuma. No ano, deu 5, 6 sentenças no ano. E os processos lá se aglomerando, e os processos lá se acabando. Não é, galera? Então vejam vocês que o processo judicial eletrônico facilitou e muito. Confesso a vocês que na pandemia, galera, a gente não tem sofrido. Quem era justiça do trabalho não tem sofrido por conta da justiça laboral. Pode sofrer por não tá conseguindo executar, porque não está achando dinheiro da parte executada, etc. Agora, por conta disso aí, por conta de não ter despacho de juiz e ato praticado por secretaria, a gente não sofre com isso. Então, continuando, galera, o que é que a gente vai ter aqui do legislador? O legislador, ele pegou e falou o quê? Ele falou, olha, todo e qualquer ato processual, ele vai ter um prazo e vai ter um momento a ser praticado. Então, pessoal, tudo que a gente vai ver na vida da gente vai ser prazo. A gente vai viver de prazo. O operador do direito tem prazo para tudo. Então, a gente costuma dizer que a gente perde o marido, a esposa, mas não pode perder um prazo. O advogado não pode perder o prazo. O advogado perde a esposa, mas não perde o prazo. Beleza, galera? Então, por quê? Porque se perder, a gente vai ter a preclusão. E tem 3 tipos de preclusão. Lembrando a vocês que a preclusão é a perda do direito em decorrência de ter ultrapassado o prazo, de ter passado o momento, ou de ter praticado um ato processual incompatível com o que agora se pretende praticar. Então, a preclusão temporal é aquela preclusão que diz respeito à tempestividade, ao prazo. Então, ultrapassado o prazo que a lei determinou, que o juiz determinou, a gente vai ter uma preclusão temporal. Se passou o momento, a gente vai ter uma preclusão consumativa. E, por fim, se o ato praticado agora vai de encontro ao o ato praticado outrora, vai haver a preclusão lógica. Vamos lá, vamos dar exemplos aqui. Olha só. Preclusão temporal. Tem prazo para apresentar exceção de incompetência territorial. Lembra que a gente falou? Beleza, aqueles 5 dias, Miguel, lembro. Passou o prazo, ocorre o quê? Precluiu o direito, vai ocorrer a prorrogação da competência. Preclusão temporal. Tem um prazo para interposição de recurso. Ultrapassou o prazo, preclusão temporal. Preclusão consumativa ocorre quando a parte perde a oportunidade de falar, de demonstrar
a sua posição. Então, olha só, galera, preclusão consumativa vai ocorrer muito em audiência. Às vezes a gente tem uns colegas que estão na audiência, mas não sai de WhatsApp, não sai de Instagram. Eles perdem o foco. Pra vocês terem uma ideia, galera. Eu comecei eu sempre fazia audiência na Justiça do Trabalho, mas em Feira de Santana, antes de vir para cá, eu laborei muito tempo em juizado. Então, essa parte de responsabilidade civil é uma parte que eu sempre gostei muito. E direito do consumidor, eu me afeiçoei. Então, de juizado eu já sabia tudo, mas quando eu ia para a Justiça do Trabalho, o procedimento é rápido, é bem mais rápido, e eu ficava meio perdido. Falava, rapaz, que porra é essa? Que rapidez é essa? O que acontecia? Eu ficava ligado. Quando eu vim morar em Petrolina, a gente assumiu aqui, e meu sócio falou, pai, vamos começar a pegar trabalhista, ele é criminalista, e fazia a parte civil, principalmente a parte de inventário, de divórcio, etc. E aí eu falei, vamos pegar trabalhista, bora. Começamos a pegar, e aí ganhou o corpo de uma forma que hoje faço um pouquíssimo de juizado, até porque honorários aqui a galera cobra, acho que é 15%, 20%, eu cobro 30%. E aí muita gente corre para os 15%, 20%. E para a gente faz falta, porque a gente gostaria de advogar mais. Todavia, a gente também não morre de fome por causa dessa ausência. E aí, galera, toda audiência que eu vou fazer, seja do juizado especial civil, até hoje, seja da Justiça do Trabalho, eu fico olhando a audiência o tempo todo. Meu WhatsApp, eu não olho, velho. Não olho. Instagram eu não tenho. Estou criando agora da nossa sociedade advocatícia. E aí, galera, tem colega que fica na mesa de audiência em telefone, WhatsApp, Instagram. E assim, pessoal, tem gente que vai parar para tirar foto, para ficar mostrando no Instagram. Rapaz, pega aquele tempo que você está ali e vai prestar atenção. Sabe por quê? Você vai ver qual é o posicionamento do juiz em relação à testemunha, posicionamento do juiz em relação a preposto, em relação à parte autora. Você vai aprender da matéria, você vai já identificar como é que o juiz interroga, qual é a metodologia dele e até mesmo se o juiz tem a malandragem de querer, que é coisa errada, de querer ficar contraditando a testemunha para testar a testemunha. E aí você já vai ficar ligado para você preparar a sua testemunha, para você preparar o seu cliente e para você também contraditar a postura do juiz. Então, galera, veja como é importante a gente prestar atenção à audiência. E é que acontece muitas vezes em audiência. Tá lá, a gente vai estar ouvindo a testemunha da parte autora, e aí a parte autora, tome a fazer pergunta, esgotando a testemunha dela, e o advogado da reclamada está como? Olhando para a paisagem, para o mundo. E ou então no WhatsApp. Aí o juiz vira para ele, doutor, alguma pergunta? Não, doutor, não. Aí vira a cara. E aí, galera, passou, daqui a pouco ele fala, doutor, o senhor tem testemunha, doutor? Ô, doutor, mas já ouviu a testemunha da parte autora? Eu já vi advogado falar, já ouviu? Sim, doutor, acabamos de ouvir agora. Doutor, que eu tinha pergunta. Já era, galera, preclusão consumativa. O momento que ele tinha para fazer pergunta era aquele ali que passou. Já havia advogado deixando de dizer, com a testemunha lá fora deixando de dizer, e o preposto, e o dono da empresa está do lado falou, doutor, a testemunha está lá fora. E aí falar para o juiz falar assim, tem testemunha, doutor? Tem. Estava onde? No WhatsApp. Beleza, galera? Estava no celular. Resolvendo não se sabe o quê. Então, vejam vocês, galera, como é importante a gente estar concentrado. Preclusão consumativa. Beleza? Passou o momento, passou. É a mesma coisa que está em audiência, na audiência civil, e aí lá naquela chamada audiência de saneamento, e aí está lá conversando, delineando os pontos controversos, e aí o advogado se passa e fala que esquece que tem um danado de um ofício. Não falou, galera, preclusão consumativa. Beleza? A preclusão lógica, vocês sabem, já devem ter ouvido falar, que é o exemplo mais clássico é aquele em que há uma condenação da parte ré e a parte ré ela vai deposita o valor da condenação deposita em juízo o valor da condenação. Logo após, ela faz o quê? Ela não faz nenhuma ressalva nesse depósito e dias após ela apresenta o recurso. Preclusão lógica. Olha, se ela depositou, se ela pagou, se ela cumpriu a sentença, cumpriu a ordem judicial, ela então disse que não queria recorrer.
Ah, Miguel, mas pode depositar? Pode. Mas por que, meu doutor, o senhor não recorreu primeiro para depois efetuar esse depósito em juízo? Não é? Então, galera, a gente tem que ter a racionalidade. O que é, Mari? Só quer saber de graça, né, mãe? Ai, ai. E aí, galera, a gente tem que ter a racionalidade, tem que ter essa inteligência para não cair nesse negócio na preclusão lógica. Beleza? A mesma coisa, o mesmo pode acontecer quando o juiz determina que as partes digam quais são as provas que pretendem produzir. Aí a parte chega lá e fala bem assim, ó, requer oitiva de testemunha. E aí o juiz ainda bota bem assim, ó, time-se as partes para no prazo de 5 dias, informem quais são, se tem interesse na instrução processual, qual é a espécie probatória e qual a finalidade do objeto da prova. A gente vai ver tudo isso aí na segunda unidade. E aí, galera, tem gente que fala assim, ó, quer ouvir testemunha e não fala para quê. Tem juiz que é miseravão e dá uma canetada. E aí tem juiz que faz o quê? Tá bom. Entende o quê? Que a parte não quer mais produção de prova documental, não quer produção de prova pericial, só quer a produção de prova testemunhal, não quer nem ouvir a parte contrária. Aí vem um advogado, outro advogado e fala, excelência, requer a produção de prova testemunhal para se comprovar tal e tal direito que se mostra controverso em decorrência de tal e tal alegação da parte ré em contradição com a tese da autora. Bem assim, requer a oitiva o depoimento do preposto do reclamado. Olha a diferença. Aí chega em audiência, o advogado da parte reclamada fala, doutor, eu quero ouvir a autora. Doutor, você quer ouvir a autora? Você não falou, o senhor disse só queria ouvir testemunha? E aí, galera? Não é? Perdeu o momento, preclusão consumativa, e também praticou um ato incompatível. Se ele já disse que só quer prova testemunhal, é incompatível com oitiva. Quem cala, consente. Então, é só, continuando aqui, a gente vai ter algumas modalidades de prazo, algumas espécies de prazo, cuja construção é meramente doutrinária, não se trata de construção do legislador. Então, ele fala que nós vamos ter, quanto à origem, legais ou judiciais. Legais são aqueles prazos estabelecidos em lei e judiciais são os determinados pelo juiz. Esclareço que os prazos em que a lei não determina prazo, um interstício para a prática, nem o juiz determina qual seria o tempo, o interstício para a prática do ato processual, a gente vai ter que vai ser de 5 dias lá o nosso queridíssimo prazo, tá bom? Dá uma olhadinha lá no artigo 218 do CPC que tem lá. Bom, a gente também, quanto à possibilidade de as partes modificarem o prazo, quanto à alterabilidade, a gente vai ter os prazos peremptórios e os prazos dilatórios. Os peremptórios são aqueles em que as partes não podem modificar, não pode o juiz também modificar prazo para defesa, prazo para exceção de incompetência territorial, prazo para recurso. A gente não vai ter essa modificação. Desculpe, pessoal. Bom, Miguel, mas tem prazo às vezes, Miguel, que juiz modifica. Galera, vocês lembram lá no CPC o prazo que a parte autora vai ter para se manifestar sobre preliminares, sobre documentos do réu, que alguns até eu mesmo gosto de chamar de réplica. Pronto, prazo de 15 dias, né? Aqui no processo de trabalho não tem nenhuma disposição. Então o juiz normalmente dá um prazo de 5 dias. E aí, galera, a depender da quantidade, do volume e da complexidade daqueles documentos, a gente vai ter uma dilação do prazo. O juiz vai dar 10 dias, 8 dias, 15 dias, tá certo? Vai aumentar esse prazo aí. Ah, Miguel, mas seria prazo peremptório. É isso, galera, que tem. Eu costumo dizer que os prazos peremptórios, eles se resumem a prazo para apresentação de defesa, e aí defesa de modo geral, e prazo recursal, galera. Certo? Porque a gente vai ter a impossibilidade de o juiz modificar esses prazos aí. Mas, por exemplo, prazo para juntada de procuração.
Vejam vocês que se a parte é informar o juiz, doutor, a parte, meu cliente, eu ingressei com a ação, mas meu cliente, para evitar o perecimento do direito, e meu cliente está internado, pegou Covid, está internado, está na UTI, então gostaria que Vossa Excelência estendesse o prazo por 30 dias úteis, me comprometendo até quando ele sair, se sair antes, a gente atravessar a procuração, apresentar a procuração. O juiz pode mudar. É prazo peremptório? Seria, porque está previsto em lei 15 com mais 15, artigo 105 104 do CPC. Mas houve a possibilidade de o juiz alterar isso aí. Tá bom, galera? Beleza? Já os prazos dilatórios, as partes podem convencionar. A doutrina ainda traz o prazo convencional, certo? Em que as partes elas anuem, que a lei diz que as partes podem anuir. Então, pessoal, é a mesma coisa que prazo dilatório, sinceramente, honestamente. Mas a doutrina trabalhista, alguns trazem aí, se não me engano, é Mauro Schiavio, é Carlos Henrique Bezerra Leite que traz isso aí. E aí, mas eu prefiro os prazos peremptórios e dilatórios quanto à alterabilidade. Beleza? Olha só, alguns ainda classificam como prazos próprios aqueles prazos que dizem respeito às partes, que as partes devem cumprir. Chamam de próprios porque se a parte perder o prazo, se tiver a intempestividade declarada na prática do prazo, vai ocorrer a preclusão temporal. Já os prazos impróprios são aqueles em que a parte, em que cabe ao juiz praticar o ato. Então, a gente vai ter despacho em 5 dias, sentença em 30, e se o juiz não despachar, ou não der o despacho, ou a decisão interlocutória em 10, não tem nada. Está de boa. Então, prazo impróprio. Não tem qualquer prejuízo à parte. Ou, melhor dizendo, não tem qualquer prejuízo ao processo. Beleza, pessoal? Vamos acabar com a perfumaria. Vamos para a vida prática. Como diz meu amigo Líbero, bora para as coisas mais difíceis. Tá bom? Galera, olha só. A gente conceituou no prazo como interstício o tempo em que a parte tem que praticar o ato. A gente tem uns termos que são utilizados. Quando inicia o prazo, a gente fala que é o termo ACO, ou dies ACO, ou o termo inicial. Lá na Seara Civil, eles usam muito esse termo, né? Eles utilizam muito essa expressão, termo inicial. Por conta lá do direito civil. Atualmente é muito comum falar o dies ACO, ou o primeiro dia, dá no mesmo. Dies quer dizer dia, ACO quer dizer inicial. Dies ACO. E o termo final, o dia final, dies ad quem, tá bom? Ad, quem, que o é. Então vejam vocês que tem esses termos, esse jargão jurídico. Se a gente utilizar aqui, vocês já estão sabendo o que se trata. Olha só. A gente sabe que os prazos eles são importantes para delimitar o campo de atuação de cada uma das partes e que o processo não se estenda para o infinito. Que o processo tem que ter início, meio e fim. O processo não pode ficar indo e voltando. Tanto é que existe o princípio da estabilidade da lei justamente para isso. Após a apresentação da petição inicial, vem a defesa. Após a defesa, vai ter o saneamento. De sanear o processo, a gente vai para a fase de instrução. Instruir o processo, vem a sentença. Depois da sentença, fase recursal, ou, se transitada, fase de execução, de cumprimento de sentença. Vejam vocês que há uma dinâmica que deve ser obedecida. Não pode ficar indo e voltando, porque quem anda para trás é o nosso querido e delicioso caranguejo. Tá bom, galera? Olha só. Então, no que tange ao prazo, eu vou contar uma historinha para vocês bem legal aqui, que vocês vão se divertir como era antigamente, antes de vocês nascerem. Pessoal, há muito tempo, nós tínhamos as comunicações dos atos processuais, as intimações e as citações. Lembrando que a citação é o ato pelo qual se dá ciência à parte de que existe um processo contra si, enquanto a intimação é a comunicação de que a parte deve ter ciência, deve ter conhecimento que foi praticado um ato processual, que ele diz respeito, e ela deve praticar um ato processual ou, se não tiver o interesse, deixar de praticar um ato processual, certo?
Então, vejam só, a gente vai ter a gente tinha tanto a citação como intimação feita por oficial de justiça. Por vezes, as citações até mesmo eram feitas no balcão pelo escrivão, diretamente em ato da secretaria. Então, isso era lá atrás, na década de 50, de 30, de 20, de 60, de 70, de 80. E aí, pessoal, a gente começou a ter uma preocupação porque esses atos demoravam muito de serem praticados. Por quê? Porque rolava aquele negócio de um mandado ficar esquecido lá, o oficial de justiça esquecia na caixa, ou então caía quando ele ia pegar um outro processo, caía por trás do armário e ficava lá atrás do armário os autos esquecidos. Miguel, por que chama de autos? Chama de autos, galera, porque você vai pegando aqueles atos processuais e você vai autuando, vai juntando um por um naquele processo, tanto que alguns chamam de caderno processual ou autos processuais. E aí, pessoal, a gente via que tinha sempre algo estranho para impedir que esse oficial de justiça cumprisse o mandado, tinha algo estranho para impedir que a escrivã, na época chamava de escrivã, e diretor de secretaria, né? Ou até mesmo o escrevente, que é o técnico judiciário, ou até mesmo o analista, ele cumprisse aquele bendito daquele ato processual. Eram coisas incríveis que eu já até lá no centro espírita tentei identificar se algum espírito vem de lá para me dizer o que acontecia. Eu suspeito que era uma tal de uma danada, uma mazela chamada corrupção que a gente tinha aí. Mas então, galera, progrediu-se. Chegamos na danada da era da internet. E aí, pessoal, tivemos um tal de Diário da Justiça. Esse Diário da Justiça era o quê? O cartório mandava para a central do Tribunal de Justiça. Tudo era, não tinha essa diferença entre Tribunal de Justiça, órgão de segundo grau, e os órgãos de primeiro grau não tinha. Tudo era centralizado, tanto que hoje em dia eles chamam de Poder Judiciário, para diferenciar Tribunal de Justiça como um órgão jurisdicional e Juízo de primeiro grau, que são órgãos jurisdicionais também. Beleza, galera? E aí, tanto que é diferente. Lá em Salvador, por exemplo, é em outro prédio, o prédio que trata desses diários de justiça. Então, olha só, eles mandavam para lá e havia uma impressão de um diário, era um jornal. Chamava esse jornal de diário, por quê? Porque era impresso diariamente. Legal, massa. Pessoal, imagina aí um catatal de umas 150, 180 folhas. Era impresso para o estado todo. Vocês imaginam Pernambuco, como não era tanta quantidade de comarca. Agora imagina a Bahia aí, galera. Ave Maria! Digo a vocês, asseguro a vocês que eu não conheço nem metade dos municípios da Bahia. E olha que eu já rodei, viu? Com o juizado. Logo no início da minha carreira, tinha audiência não sei onde. Eu pegava meu carro e ó, me picava. A audiência era no outro dia, 8 horas da manhã. Eu podia sair 4 horas da manhã. Eu saía antes. E aí, devagarzinho, vendo todas as comarcas que tinha, que não tinha, conhecendo. E com isso aí, conheci muito advogado, fiz muito contato com o juiz. Teve juiz que depois passou por feira. Rapaz, tem tanto tempo que eu não vejo. Eu falei, não é o que, eu tô, não sei o que. Muito contato, porque a gente visitava essas comarcas distantes e eram juízes que estavam adentrando, ainda como substituto, não tinham nem titularizado ainda. E aí, juiz ainda verdinho e eu verde também, então a gente discutia muita coisa junto aí. Era legal. Então, pessoal, a gente via que tinha uma dificuldade muito grande de sair o diário de lá, da sede do tribunal, para vir para as comarcas. Imagine vocês que para a Feira de Santana era um dia, mas imagine já sair de Recife para Petrolina em 1990, em 2000 e sair, era um trabalho danado. Não é, galera? Então, olha só, galera. Eu ficava olhando assim, rapaz. Tinha uma sala da OAB lá em Feira, do tamanho ali da biblioteca. Imagina aí, a sala da OAB lá de Feira era também daquela biblioteca, aquela parte ali onde vocês ficam estudando. Aquela parte de cima, logo quando você entra. E aí,
ficava um bocado de velho lá, os advogados mais velhos, fumando cigarro, tomando café e contando mentira, né? Dizendo que tinha sido namorador, que tinha sido jogador de bola, que era isso, que era aquilo, que tinha ganhado uma ação de não sei quantos mil. E aí, contando aquelas boas e velhas mentiras que todo homem velho conta. E eu ficava olhando assim, rapaz, que esses caras estão aqui. Galera, depois de 4 ou 5 anos, eu vim me ater que eles ficavam lá, sabe o quê? Lendo o bendito do diário. A OAB tinha uns 3 ou 4 exemplares de diário, pagava, viu? E aí, pessoal, nesses diários eles liam o quê? Liam decisões dos tribunais, os acordos dos tribunais, que saía todo, a íntegra. Liam sentenças judiciais. E eles estavam fazendo o que ali, galera? Estudando, se aperfeiçoando, se aprimorando e se atualizando em relação às decisões judiciais. Vejam vocês como era que eles faziam. Uns mais inteligentes, eles tinham os diários que eram enviados para o próprio escritório deles. E eles estudavam no próprio diário. Mas essa galera que ficava lá na OAB fumando cigarro e tomando café, eles sabiam da vida de todo mundo. O juiz que estava sendo processado, que estava sendo promovido, que não tinha a promoção negada, que estava de férias, quando entrar em férias. Então eles sabiam tudo, eles estavam um passo à frente. Eu só ia saber quando o juiz estava de férias, depois que eu chegava lá para conversar, e não, o juiz está de férias, doutor. Saiu no diário, doutor. O pessoal da secretaria falava assim, doutor, saiu no diário, não viu não? E eu não atentava para isso. Hoje em dia eu não tenho tempo nenhum para ficar olhando essas coisas aí. Hoje em dia a gente tem o tal do Google, que a gente se dá conta, a gente se atualiza melhor. Tem também a ferramenta da OAB que a gente pode se atualizar. Beleza, galera? E aí, pessoal, o que acontecia? Esse diário, a gente sabe que cada tribunal tem a sua liberdade, a sua autonomia para praticar os atos administrativos. Então, tem tribunal que o diário começa a rodar, por exemplo, agora, meia-noite, e das 5 horas da manhã está pronto, já bota para as comarcas. Tem outros que o diário fica pronto 11 horas da noite. Então, o dia em que o diário fica pronto, o diário é disponibilizado, a gente é divulgado, a gente vai chamar de disponibilização, tá certo? O diário foi disponibilizado, todos podem ver. Mas este dia, como a gente está falando de contagem de prazo em dias e o processo, o direito processual ele só conta em dias, quem conta em horas, por vezes é o Código Civil, e a gente vai beber de quando em quando lá, salvo engano, artigo 398, 399, por aí, que vai falar de prazo em dias, em horas, em minutos. Então, a gente vai contar em dias os prazos processuais. Então, se vocês pararem para pensar, quando a gente está falando que foi disponibilizado hoje 11 horas, ou 23 horas, a gente já perdeu 23 horas do dia. Pode contar que o prazo é hoje? Não. Então, hoje a gente vai considerar como o dia da disponibilização no Diário da Justiça. E aí, galera, a gente considerava o quê? Que no dia seguinte, ou seja, amanhã, vamos supor que amanhã fosse segunda-feira, certo? Não, vou voltar aqui. Vamos supor que disponibilizou ontem, quinta-feira. Melhor. Então, aí a gente vai considerar sexta-feira como o dia em que houve a publicação, em que, de fato, a parte vai ter ciência. Por quê? Porque é o dia em que o diário chegou para a parte. Beleza? Então, esse dia, Miguel, que é divulgado o diário, a gente não conta. Não conta, galera. Sabe por quê? Porque às vezes o diário é divulgado, fica pronto, mas é divulgado 11 horas da noite. Às vezes é divulgado 10 horas da manhã. Cada tribunal, tribunal. Então, tem uma lei de 2006 que falou assim, olha, no dia em que é a disponibilização do diário, este não será considerado o dia da ciência das partes, será considerado apenas o dia da disponibilização. Mas o dia da publicação, ou seja, o dia que as partes vão tomar ciência do ato processual, vai ser o primeiro dia útil subsequente ao da disponibilização. Massa! E o primeiro dia do prazo, ou seja, o dia exacó,
vai ser o primeiro dia útil subsequente ao da publicação. Então, vamos para a vida prática. Vamos supor que houve a disponibilização ontem, quinta-feira, dia 11 de março. O dia da publicação vai ser o primeiro dia útil subsequente ao da disponibilização, portanto, hoje. Por fim, a gente vai considerar o primeiro dia útil do prazo segunda-feira, porque vai ser o primeiro dia útil após a publicação. Beleza, galera? Eu contei alguma novidade aqui. Todo mundo entendeu isso aqui? Tem alguma bronca? Legal. Lembra que a gente não vai contar sábado, domingo e feriado. Não vai contar sábado, domingo e feriado. Tá certo? Beleza, Miguel. Entendi. Galera, outra coisa aqui. Se liga nos feriados. Os feriados a gente tem que ver pelo tribunal. No site de cada tribunal tem o calendário anual. E neste calendário anual vai indicar lá quais são os feriados que nós vamos ter naquele tribunal. O Tribunal da Bahia é mais completo que o daqui de Pernambuco. O Tribunal da Bahia ele fala até os feriados das comarcas. Olha que delícia, maravilhoso isso aí. O Tribunal da Sexta Região, o Tribunal Pernambucano, ele fala os feriados que vai ter em todo o estado no âmbito do tribunal, mas não fala em cada um. E aí a gente vai ter que ir para onde? Vai ter que ficar atento também nos feriados municipais e religiosos, em que a vara do trabalho ou o tribunal ele concede. E aí tem que tomar cuidado, galera, como, por exemplo, Corpus Christi. Corpus Christi é um feriado religioso, mas que se aplica em todo o território nacional. O que é que o TRT6, o TRT de Pernambuco, faz? Pega esse feriado, que normalmente é final de maio ou início de junho, até o dia 10, 12 de junho no máximo, e ele pega e joga para encostar no São João. Ano passado, mês de 2020, fez isso. Foi feriado em Petrolina, mas o TRT tinha postergado esse feriado de Corpus Christi para perto do São João. Teve um processo meu, que o advogado tem a má prática de apresentar os atos, de praticar os atos processuais, de apresentar as petições, defesa e recurso no último dia do prazo, no final achando ele que vai atrasar o processo, etc. E aí, galera, o que aconteceu? Perdeu o prazo. Intempestividade. E aí, tchau, malão para ele, foi melhor para mim, adiantou meu lado e a gente conseguiu executar o processo e conseguir até o dinheiro. Beleza, galera? Então toma cuidado com isso aí quando for olhar prazo. Olha lá no PJE, tem uma aba chamada de expedientes. Nesta aba expedientes tem a previsão lá do prazo. Vincula, Miguel? Não, não vincula. Compute, calcule seu prazo. Tá certo, galera? É certo questão de prova nesse sentido. Então vamos fazer mais uma questãozinha aqui. Vamos supor que a sentença foi publicada no Diário da Justiça no dia 15 de março, que é uma segunda-feira. E nesta publicação iniciou o prazo da parte. Eu vou perguntar na prova para vocês quando é que começa o prazo da parte. Então, como foi publicação, vai começar no primeiro dia útil seguinte. Vai começar na terça-feira, dia 16 de março. Então, a gente vai contar terça, quarta, quinta e sexta. 16, 17, 18, 19 de março. Sábado e domingo conta? Não. Então, pula esses 2 dias aí. E depois a gente vai voltar a contar na segunda-feira. Então, para completar o prazo que a gente tiver. Beleza? O que é que vocês vão ter que dizer? Vão ter que dizer quando termina o prazo, quando inicia o prazo e quando termina o prazo. Cuidado que às vezes a questão vem disponibilização, outra questão vem publicação. Tá bom? Então toma cuidado com isso aí. Galera, com o Diário da Justiça eletrônico, isto ainda continuou. Todavia, a gente vai ter agora um acesso muito melhor sobre esses atos processuais. Para vocês terem uma ideia, galera. A gente contratava, quando os autos eram físicos ainda, não tinha Diário da Justiça eletrônico.
era impresso ainda, a gente contratava um serviço de recorte. Era o quê? Era uma empresa que ela fazia o recorte desse diário da Justiça e mandava para o escritório de advocacia que contratava o serviço dela. Era tipo assim, a gente pagava R$ 600 por mês. Essa empresa fazia esse recorte, chamava de recorte por causa disso, e mandava para o escritório da gente. E a gente ia tomando pé da situação assim. Muitos prazos foram perdidos por conta disso. Muitos, galera. Muitos prazos. Já nos anos 2007, 2008, começamos a ter os diários sendo divulgados lá no site dos tribunais. Eu, pessoalmente, eu acessava todo dia e digitava meu nome. Ou consultava só quando morava só em feira, ou quando morava em feira e meus processos em feira eu era parte autora, eu pesquisava por feira. E aí a gente fazia da Justiça do Trabalho, Justiça Estadual e saí e pesquisava lá o que é que tinha saído, porque eu não confiava no danado recorte. A partir de 2010, 2011, começamos a ter a própria OAB prestando esse serviço de recorte, porque agora a gente já tem aplicativos, softwares aí para fazer essa coleta nos diários, e a gente tem aí, pode escolher até 3 tribunais que vão nos fornecer. Eu mesmo tenho Bahia, Pernambuco, e aí eu tenho um processo fora, eu tenho um processo que ainda é por diário lá em Santa Catarina, que saiu daqui para cumprir para habilitação lá, e aí optei por esse aí. Então, galera, veja isso aí fora os tribunais superiores que a gente sempre vai ter, vai estar livremente aí, vai estar aberto isso aí. Vejam vocês como evoluiu. Beleza, galera? Bom, pelo que eu falei com vocês, vocês viram que eu estou sempre falando de primeiro dia útil, de dia útil. Então, os prazos vão correr em dias úteis. Então, nós não vamos iniciar o prazo, nem findar o prazo em dia útil. A gente também não vai considerar a data da publicação em dia não útil. A gente não vai considerar o primeiro dia do prazo em dia não útil. A gente não vai considerar o último dia do prazo em dia não útil de forma alguma. Beleza, pessoal? Tudo certo? Bom, o que é que eu acrescento para vocês aqui que é importante? Galera, quando a gente está em o calendário processual, a gente vai ter de 20 de dezembro até 20 de janeiro a suspensão dos prazos processuais. É o que os magistrados denominaram com o CPC novo de férias dos advogados. E aí, galera, a gente vai ter a partir de 20 de dezembro, melhor dizendo, até 20 de janeiro, ou seja, de 20 a 20 não vai correr prazo nenhum. Ocorrerá o quê? Suspensão do prazo. É como, galera, esse tempo fosse dias não úteis. Ah, Miguel, como assim? Oh, galera, imagine um feriado de carnaval, no festa, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, não ocorre a suspensão do prazo nesse período aí, de sexta a... Pessoal, hoje eu não vou fazer chamada não, viu? Então, quem não assistiu a aula, não tem problema não. Então, de sexta até quarta-feira, de sábado até quarta-feira não vai ter a suspensão dos prazos. Então, galera, a mesma coisa. E o que é que nos diz a suspensão do prazo? Suspensão do prazo, a suspensão do prazo sempre ocorrerá quando o prazo vai parar e depois vai voltar a correr onde parou. Vamos lá. Não suspende dia 20 de dezembro, então vamos supor que o prazo começou dia 18, vai contar dia 18, dia 19, dia 20 vai contar? Não. Dia 20 já começou o recesso. Então, vai voltar no primeiro dia útil subsequente, ou seja, o primeiro dia útil posterior a 20 de janeiro. Se 21 cair no sábado, não conta. Se cair no domingo, não conta. Então, a gente vai contar no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. Beleza, galera? Massa? Tudo certinho? Posso ficar tranquilo com vocês em relação a isso? Legal. Massa. Então, pessoal, a suspensão ele volta a correr
O primeiro dia a gente contou 18, 19, 2 dias. O terceiro dia do prazo vai ser o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. Legal, Miguel. Entendi tudo. Diferente da interrupção. A interrupção, a gente vai ter o prazo voltando a zero. Ocorre com os embargos declaratórios. Beleza? Tudo tranquilo, pessoal? Interrupção do prazo processual. Gente, olha só. A gente tem no processo as despesas e custas do processo, tá bom? Que são extremamente essenciais para o que o processo siga. Aqui, a gente não vai ter o pagamento de custas iniciais. Por isso que as intimações, as citações, elas vão correr e depois é que a parte vai pagar as custas do processo. Então, a gente vai ter as custas do processo, vamos ter as taxas judiciárias, que são para o cumprimento, estão vinculadas a um serviço expresso. Por exemplo, a gente vai ter taxa para alguns recursos para tribunais superiores, mas a gente não vai ter taxa para o Tribunal Regional do Trabalho. Beleza? Tudo tranquilo? Bom, teremos outras cobranças aqui, como honorários periciais. Vamos ter também os emolumentos, que são aqueles serviços que são prestados pelo servidor para, por exemplo, fazer um termo que alguns advogados ainda pediam antigamente, para, por exemplo, fazer uma certidão de cabeça e pé. Rapaz, isso aí eu nunca entendi. Certidão de cabeça e pé era um valor que era pago, tipo assim, R$80 para o escrivão parar e ele fazer um resumo do processo e o advogado apresentava ao cliente. Normalmente, banco sempre pedia esse negócio de certidão de cabeça e pé para saber o que estava acontecendo no processo. Olha, pessoal, olha, vocês me deixam, viu? Beleza, galera? Olha só. A gente vai ter nos atos processuais, considerando que eles não são pagos, a gente vai ter algumas especificidades aqui que vão resultar em privilégio. No que tange aos prazos, a gente vai ter o prazo em dobro só para a administração pública e IMP. Beleza, galera? A gente não vai ter para litisconsorte. Não vai ter litisconsorte. Beleza? Bom, a gente vai ter a ciência da fazenda pública, galera, ó, eletronicamente. Aqui não tem essa conversinha não, galera. Aqui a intimação é eletrônica, porque a gente já tem PJE. O artigo 246 do CPC determinou que todo mundo tem que se cadastrar no PJE. Inclusive, o parágrafo primeiro fala, olha, isso aí é extensiva à fazenda pública. Beleza, pessoal? Ok? Miguel, mas a fazenda pública, galera, o artigo 183 do CPC fala que as intimações da fazenda pública serão via remessa, carga ou eletronicamente. Pelo programa, pelo PJE, a intimação eletrônica está lá à disposição da fazenda pública. Ó, pessoal, eu tenho feito assim, ó, para juízes estaduais entenderem que o município tem que se cadastrar. E eles continuam através de mandado. Imagina aí, galera. Vai para o oficial de justiça, para o oficial de cumprir 20 dias úteis aí para isso acontecer, galera. Porra, anda embora com uma zorra. Manda pelo sistema, com 10 dias, o ente público vai estar intimado já. Acabou, já era. Beleza, pessoal? Olha só. Aqui, então, a gente vai ter essas intimações eletrônicas. Não tem essa conversinha, não. Tá bom? Bem, por fim, eu falo sobre as cartas. Nós temos 3 tipos de cartas: carta precatória, carta rogatória e carta de ordem. A carta de ordem é quando um ato processual deve ser praticado, mas excede aquela competência do tribunal. E é o tribunal, a competência o quê? Territorial. Então, o Tribunal do Regional do Trabalho manda que o juiz de Salgueiro pratique o ato processual. O juiz de Araripina pratique o ato processual. Carta de ordem. A carta rogatória é quando
O ato processual tem que ser praticado em um juízo estrangeiro, em jurisdição estrangeira, carta rogatória. Por fim, a carta precatória vai nos dizer respeito quando se trata de uma outra comarca, cujo território é nacional, todavia a jurisdição excede o território daquele juízo. Quem expede a carta precatória é o juízo deprecante para que o juízo deprecado cumpra. Então, quem pede é o deprecante, quem cumpre é o deprecado. Lembra sempre, galera, não manda. Quem manda é outra pessoa, né, que manda na gente, né? Não é juiz. O juiz pede que o outro cumpra. Tá bom, galera? Então, a gente vai ter deprecante e deprecado. Tudo ok até aqui, galera? Alguma dúvida até aqui? Tá tudo em ordem, tudo certinho? Tudo beleza? Bom, olha só. Quando a gente galera, tem o processo, a gente vai ver lá na sentença que o juiz na sentença vai condenar a parte a pagar custas do processo, honorário advocatício, ou seja, aquelas verbas nitidamente sucumbenciais. E a gente vai ver que, em alguns casos, a gente vai ter isenção, ou pela própria CLT, ou até mesmo pela legislação extravagante. Então, massa falida, fazenda pública, Ministério Público, todo mundo aí é isento de pagamento de custo processual, tá certo? E os beneficiários da justiça gratuita, tanto o reclamante quanto o reclamado, artigo 790, parágrafo 3º e 4º da CLT, eles podem gozar desse benefício de não pagar as custas do processo, que nós vamos ver lá em sentença. E em relação a preparo, vocês verão em recurso, ou comigo ou com José Pandolfi Neto. Tá bom, galera? Em relação a prazo, pessoal, tudo belezinha, tudo tranquilo. Ficou alguma dúvida? Tudo em paz? Beleza. Olha só, eu vou finalizar aqui, que eu estava dando aula hoje para o ar sobre procuradores. E aí, pessoal, eu esqueci de falar uma coisa, só coisa a vocês sobre a procuração. A procuração que é otorgada ao advogado, seja a tácita, seja a escrita, ela vai servir para o advogado, vai constituir o advogado, vai servir para o advogado atuar na causa em todas as fases do processo. Fase de conhecimento, fase de execução, fase de recurso, ou seja, todos, tá bom? Se eu não me engano, é o 106 para 4º do CPC, se eu não me engano. Tá bom? Então, nada disso de iniciou a fase de execução, tá juiz intimando parte para juntar nova procuração. Não, para que isso? Desnecessário. Ok? Tudo beleza? Então, se liga nisso aí. Falta mais nada de procuração, se eu não me engano, já falei tudo aí. Valeu, galera. Então, desejo a vocês um bom final de semana, uma boa noite de estudos aí, boas aulas. Deus abençoe a todos, se cuidem dos seus. A gente tem a aula agora na quarta-feira. Eu acho que dá para a gente matar na quarta. Nulidade de prescrição dá para a gente matar aí. Temazinho gostoso, fácil. Se não der, a gente mata na próxima sexta-feira, tá bom? Sem pressa. Deus abençoe. Se ligue no simulado aí.